Dizer que ontem, né, nós realizamos aqui nesta casa uma audiência pública, conjunta, com a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa, a partir de requerimentos de nossa autoria, né, e do mandato dos vereadores João Alfredo e Toinha Rocha, e que nós fizemos uma grande discussão sobre a questão da regulamentação da área do Parque do Cocó. Dois pontos da audiência merecem ser destacados aqui nesse plenário. Primeiro, a clara cobrança dos presentes, a grande maioria formada por ambientalistas, formada por representantes de movimentos em defesa do Cocó, pela criação e regulamentação do Parque do Cocó, chamado Parque Ecológico do Cocó. E é importante esclarecer aos senhores deputados e às senhoras deputadas, e aos que estão nos acompanhando nesse momento, que o governo do Estado, por meio de decreto estadual, criou, em 2008, um grupo de trabalho chamado GT, composto por várias entidades representativas na área do meio ambiente e controle urbano, para definir um programa de revitalização do Cocó. Esse GT, ele fez um estudo do qual foi elaborada uma nova poligonal para delimitar a área do Parque do Cocó, aumentando em 266 hectares a área da poligonal antiga, estabelecida nos decretos de 1989 e 1993. Posteriormente, o CONPAN, então, aprovou, na terceira reunião de colegiado, por unanimidade, essa nova poligonal, que tem esse acréscimo de 266 hectares. Essa reunião aconteceu exatamente no dia 27 de maio de 2008. Porém, ninguém sabe qual o motivo, desde então, a regulamentação do Parque do Cocó encontra-se engavetada. Fazem 4 anos que o governador tem nas mãos a grande chance de entrar para a história como governador que salvou o Parque do Cocó. E por que que não se faz isso logo? E foi essa a nossa interrogação ontem na audiência. Nesse ponto, eu quero entrar aqui num fato mais grave, que foi levantado ontem, nessa audiência pública, pelo vereador João Alfredo. A empresa denominada Ultradata, de propriedade do secretário de Planejamento do Governo do Estado, o senhor Eduardo Diogo, está sendo acusada de ter cometido grave crime ambiental em uma área do Cocó, num terreno de propriedade do secretário, que está dentro dos limites da poligonal antiga e também da nova. O secretário está sendo acusado de desmatamento, degradação e aterramento em área de preservação ambiental. E aí, senhores, para a gente ficar estarrecido, né? Essa área verde que vocês estão vendo aí, era assim, em 2005. E, pasmem os senhores, que ficou assim, com o desmatamento ocorrido. E, pasmem os senhores também, que moradores conseguiram encontrar, nesse feriado, numa Semana Santa, o secretário, e aqui de blusa azul, o secretário Eduardo Diogo, exatamente nesse dia em que as máquinas estavam, né, fazendo essa devastação, e moradores flagraram isso, os tratores, né, foi tudo fotografado, porque os prédios são ao lado. E aí os moradores conseguiram e montaram essas fotos que, para mim, eu fiquei entristecido. Nós tínhamos recebido essa denúncia, mas ontem ela ficou
praticamente aqui, né, a gente ficou entristecido, porque até poucos dias a gente não acreditava que isso pudesse acontecer. Eu tenho aqui, que foi apresentado também ontem, de um laudo ambiental que foi contratado pelos moradores. Esse laudo ambiental feito pela ASTEF, que é da Universidade, ligada à Universidade Federal do Ceará, e aqui a análise técnica e ambiental. No caso em pauta, foi detectada a ocorrência de nascentes que sofreram agressões em suas áreas de proteção permanente por desmatamento, escavação, aterro e pavimentação. Isso foi apresentado pela ASTEF, né, e mais adiante eles colocam aqui nesse mesmo relatório, estas nascentes dão origem ao fluxo de água, que, ao se encaminhar para a calha natural de drenagem do Parque Ecológico do Cocó, ajudam a formar os alagados e reduzem a salinidade, contribuindo com o equilíbrio das condições ambientais que possibilitam o florescimento da vegetação e a subsistência da rica fauna do mangue. As áreas de proteção permanente dessas nascentes foram desmatadas, aterradas e cercadas, inclusive com a completa cobertura por aterro de área de surgência e alagados. Então, esse aqui faz parte do relatório da ASTEF, contratado pelos moradores, que apresentou esse laudo. Aí o Ministério Público do Ceará, através da sua Procuradoria-Geral de Justiça, ofereceu à 18ª Vara Criminal de Fortaleza denúncia contra a empresa Ultradata Participações, LTDA, por seu diretor e proprietário Eduardo Diogo, tendo como vítima no processo a sociedade civil. A sociedade não queria ver isso acontecer. A denúncia tem como fundamento o cometimento em tese do crime tipificado no artigo 40 da Lei dos Crimes Ambientais e no artigo 40A da lei que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. E aqui, nós temos aqui esse dado, o documento, está aqui da legislação, onde diz, artigo 40, causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas que trata o artigo 27 do Decreto 99/274, em 6 de junho de 90, independentemente de sua localização. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Artigo 40A, entende-se por unidade de conservação de uso sustentável as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares de patrimônio natural. E é isso que está posto aqui pelo Ministério Público nesses artigos. E após analisar as provas, o juiz ratificou o recebimento da denúncia no dia 18 de maio de 2012, designando audiência de instrução e julgamento, que, no entanto, ficou suspensa, tendo em vista que o advogado do secretário Eduardo Diogo requereu foro privilegiado e o processo, por consequência, continua no Tribunal de Justiça. E o mais absurdo, que o senhor Eduardo Diogo, que está sendo acusado de crime ambiental, por promover esta devastação aqui apresentada nessas fotos, ironicamente, participou da reunião do COPAN, que aprovou a nova poligonal do Parque do Cocó. Então, vejam só, mesmo o secretário, tendo conhecimento de que a área era de preservação ambiental, tendo inclusive votado a favor pela sua preservação em 2008, continuou degradando o terreno e, por isso, o Ministério Público solicitou que seja apurada a conduta de improbidade administrativa. O secretário deve explicações, deveria, ao invés de continuar degradando,
recuperar a área devastada e, daí em diante, né, o governador também tem que apressar as publicações deste decreto, porque não fica, senão vai ficar a impressão que a sociedade de que esta demora beneficia interesses privados do secretário, e não só dele, mas das diversas outras construtoras que têm agido sobre a área do Parque do Cocó. Então, há urgência, sim, senhor governador, em regulamentar, em criar a unidade de conservação para regulamentar esta área aí em questão. O presidente do Compan, que estava presente também, que está como deputado federal, estava aqui ontem, o Paulo Henrique Lustosa, afirmou que há, sim, um compromisso por parte do governo do Estado em regulamentar esta área do Parque do Cocó até o final da gestão, porém, sem dar as garantias de que seria a poligonal aprovada pelo Compan. E aí, né, nós vimos aqui, diariamente, o Cocó sendo alvo de ações da construção civil, da especulação imobiliária. Ontem mesmo teve esse incidente de aterramento, e por isso é inadiável a demora, é inadmissível a demora em que o governo do Estado protela para não resolver isso. Então, eu queria aqui colocar que essa casa aprovou na semana passada o requerimento de nossa autoria, que solicita do governador a regulamentação da nova poligonal do parque, e cabe agora, nós, deputados, cobrar do governador Cid a publicação deste decreto com a celeridade que a questão pede, porque se trata de uma denúncia grave. Agora, o governador do Estado, se demonstrar falta de vontade política, nós não podemos esperar isso até 2014, para regulamentar a nova poligonal do parque. Vamos seguir a recomendação do procurador Alexandre Salles, que sugeriu ontem, e acatada aí pelo deputado Agostinho, a elaboração de um projeto de lei por essa casa. Ou vamos nós todos aqui tomar a iniciativa. Ou então o governador também pode tomar essa iniciativa. Todos os estudos feitos para a criação de uma nova unidade, dessa unidade de conservação, estão na mão do Compan. Então, a celeridade é ainda maior. Basta pegar essas informações, ditas ontem pelo Paulo Henrique Lustosa, e, com certeza, desengavetar essas informações e usar para determinar o que a sociedade tanto quer. Então, nós vamos aqui, foi colocado ontem essa reunião, e aí o Paulo Henrique, inclusive, devolveu para a Casa Legislativa para fazer essa agenda com o governador Cid Gomes para receber e a gente colocar toda essa situação. E eu queria dizer, deputado Agostinho, que já está em pé ali, e que eu ia dar a parte aqui, mas o tempo está escasso. Deputado Agostinho, temos informações de que esse terreno foi comprado pelo senhor Eduardo Diogo por R$850 mil, a preço de banana. Hoje ele quer vender esse terreno, eu vi já que o senhor já me deu tempo. Já dei um, dei mais dois, espero que Vossa Excelência conclua. Com certeza, vou concluir no prazo regimental. E agora esse terreno ele tenta vender por R$15 milhões. E aí nós estamos aqui perguntando, compra a preço de banana e quer vender a preço de ouro ao Estado? Então, nós aqui levantamos esse questionamento. Nós não podemos deixar que a especulação imobiliária faça isso e permita que o governo desaproprie a preços reais. Ele pode vender por preço de banana também, ele comprou a preço de banana. E pode vender a preço de banana. Não a esse preço baseado na especulação imobiliária. Portanto, é isso que os moradores estão desejando, que essa unidade seja regulamentada para o benefício de toda a nossa sociedade. Tenho certeza que o governador vai sair ganhando se ele abraçar essa causa, deputado Sarto, deputado Agostinho,
em defender e regulamentar o Pacto do Cocó, que tantas pessoas têm lutado.